Estamos ao vivo mais uma vez para falarmos sobre gestão de estresse, gestão de burnout, porque afinal, estresse é uma das condições que leva ao burnout. O burnout é o estresse crônico. E estamos começando a receber aqui nossos convidados, muito bem-vindos. Para você que vai assistir a gravação, seja muito bem-vindo também. E hoje nós vamos falar sobre estresse, resiliência e adaptação. Como resiliência e adaptação podem contribuir para o bom gerenciamento do estresse. Resiliência e adaptação podem parecer qualidades natas das pessoas, mas elas não são. Elas são aprendidas e elas são desenvolvidas principalmente através do autoconhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nós já falamos aqui que o estresse são situações adversas da vida com as quais nós nos confrontamos e para ser qualificado, diagnosticado como estresse por um médico, pela área médica, é preciso que isso tenha se estendido por um certo período de tempo. E relembrando, o burnout é esse estresse crônico, ou seja, excedeu esse período de tempo, não foi bem gerenciado, só pode ser diagnosticado com o nome de burnout se está ligado ao ambiente de trabalho. Ah, mas eu tenho exatamente os mesmos sintomas que você coloca nos seus conteúdos, Denise. Sim, então você tem um estresse crônico, você pode aplicar todos os protocolos que eu vou ensinando, apenas não pode ser dado o diagnóstico com o nome burnout, porque o burnout é uma classificação de doenças que está ligado ao ambiente de trabalho, garante direitos, garante licença, garante segurança, estabilidade quando volta da licença. Então, para quem não é CLT, não existe validade do diagnóstico chamar burnout, mas é um estresse crônico. Então saiba que quando eu falo isso, eu estou validando tudo que você sente, siga todas as prescrições e indicações, porque elas serão as mesmas, apenas excluindo tudo que se fala em ambiente de trabalho. Então, já revisamos aqui o que é estresse, o que é burnout. Então, como utilizar as habilidades de resiliência e adaptação para o gerenciamento de estresse. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, gente, resiliência. Eu hoje, inclusive, postei um vídeo muito bom, repostei no meu stories, de um professor, de um instrutor de jiu-jitsu falando com uma criança que chorava, que tentava, assim, desistir a cada desafio, a cada dificuldade. E ele falava que o grande valor daquele menino era justamente ele ser como uma esponja, que quando você aperta, ela vai para um tamanho e quando você solta, ela volta para o mesmo tamanho. E era isso que ele fazia, ele enfrentava as dificuldades, tinha medo, mas que o leão também tem medo, mas enfrenta. E ele enfrentou e ele estava trocando de faixa, ele foi surpreendido com a troca de faixa. Então a resiliência... Atualmente, eu fiz uma pós-graduação em neurociência e atualmente o entendimento da resiliência não é só que você volta ao estado anterior após um estresse, após uma condição adversa na sua vida. Você volta mais forte, você tira aprendizados daquela situação. Então, a resiliência é a nossa capacidade emocional de lidar com situações adversas. A gente cai, vai para a lama quando passa um momento muito difícil na vida, mas a gente volta, a gente renasce. E aí, desenvolvendo outras habilidades, a gente começa a tirar aprendizados dessas vivências, mesmo que tenham sido vivências duras, tristes e traumáticas. Então, sendo isso a resiliência, um dos fatores principais que nos ajuda a desenvolver resiliência é ter uma mente positiva. Mas não é aquela coisa rasa, já passou, não, tudo vai dar certo. Não, é você realmente olhar para aquilo que está acontecendo e falar, não, eu vou conseguir, não, eu vou superar, buscar caminhos, buscar apoio, que é muito fundamental para que a gente possa superar os momentos tirando aprendizado deles. Então, uma mentalidade positiva é importante. E aí eu já dei um spoiler do outro fator, buscar uma rede de apoio, ter pessoas com quem você possa contar
para compartilhar seu sofrimento, para compartilhar seus desafios, para compartilhar aquele momento e tirar aprendizados. E aí eu diria que principalmente nas questões de trabalho, quando a gente tem alguém em quem a gente pode confiar, extraoficialmente essa pessoa se torna um mentor. Teve uma época na minha vida que eu olhei para trás e falei, nossa, quantos mentores eu tive. O meu contador, o Juraci, foi um mentor para mim. Um grande companheiro de trabalho no comércio exterior, o Alexandre Duarte, que ele era meu agente de cargas. Às vezes eu estava num desafio e falava, ele, não sei se eu faço esse negócio. E ele acabava me dando alguns conselhos. O simples compartilhamento torna outra pessoa uma mentora sua na medida em que ela vai compartilhar experiências que ela também já passou. E você vai perceber, primeiro, que você não é a única pessoa que está passando por aquilo. Segundo, que ela está te dando caminhos, luzes, insights, intuições para você superar aquele momento de dificuldade. Então, ter uma mentalidade positiva. Mas como que eu tenho uma mentalidade positiva se eu perdi meu marido? É você saber que você não é a única pessoa que está passando por isso. Que tantas pessoas, as coisas fazem parte da vida. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tive um marido assassinado. E é muito difícil passar por uma perda de um companheiro, de uma vida e ainda numa situação trágica. E eu me lembro que na época, a única coisa que eu conseguia, porque daí você tá na lama, né? Mas a única coisa que eu conseguia pensar era, o que será que Deus quer que eu aprenda atravessando toda essa situação? E aí, gente, eu não gosto desses discursos de coach de palco, não é nada contra coaches, tá? É o coach de palco que fala, eu bati o carro, eu vi uma luz e tudo fica... Não, pra mim as coisas nunca funcionaram assim. Então você passa um período ali, atravessando, roendo aquele osso, mas se você tiver uma mente positiva, não no sentido de ficar satisfeito, mas de falar, não, eu preciso tirar alguma coisa disso, eu preciso aprender alguma coisa, né? Há de surgir algum conhecimento, alguma fortaleza dentro de mim passando por isso. Então isso é mentalidade positiva, não é uma coisa rasa de, que bom, perdi uma perna, mas pelo menos tenho outra. Não é isso, é você falar, puxa, o que eu tenho que aprender com esse momento tão difícil que eu tô passando? Ter uma rede de apoio é fundamental, porque você vai acelerar esse aprendizado. Você pode não acelerar a melhora, mas você começa a acelerar um pouco o seu entendimento. Ter autoconhecimento, você se conhecer é fundamental para você desenvolver a resiliência, porque você vai perceber quais são os seus pontos fracos, aonde você é mais frágil. Não se deixar levar para aquele lugar, buscar uma ajuda, enfim, o autoconhecimento nos permite o crescimento. É fundamental que de alguma forma a gente busque esse autoconhecimento, seja pela visão de pessoas que nos conhecem e querem bem, e que você não vai se sentir julgado, indo para um processo terapêutico, lendo livros que possam te ajudar a atravessar momentos específicos. E o autoconhecimento te leva para o quarto ponto, que te ajuda a desenvolver a resiliência, que é o autocuidado. Eu sempre contei aqui nas mídias, o meu conteúdo conta como eu fui uma pessoa negligente com o meu autocuidado ao longo da minha vida profissional. Sempre arrumando como desculpa que sim, o comércio exterior exige horários muito prolongados, que sim, eu tenho que atender o cliente de madrugada, mas até o final da noite também a fruta está sendo embalada e aí tudo eu justificava. Mas eu acho que a grande pegada do autoconhecimento que veio para mim através do meu tratamento com hipnoterapeutas antes de eu me tornar hipnoterapeuta, eu me tornei justamente porque eu vi o enorme resultado que isso proporcionou na minha vida, foi eu começar a perceber o que era desafio para mim. Comer bem não era desafio, mas fazer atividade física era. Respeitar os meus limites era um grande desafio. E aí, quando você vai tendo esse autoconhecimento, você vai percebendo as lacunas aonde você traz para você mais fragilidade para você se expor e lidar com o estresse. Então, autoconhecimento e autocuidado estão muito relacionados. E quando a gente fala em autocuidado, a gente fala no que eu já discuti em outras lives. Uma alimentação mais adequada,
Um sono de qualidade, nós falamos o que é um sono de qualidade, atividades físicas, exercícios e protocolos de gerenciamento do estresse para que antes que você fique estressado, você já comece a praticar como cuidar desse estresse. E por fim, lidar com as suas emoções. Como você lida, que também está ligado ao autoconhecimento. Como você lida com as suas emoções? Como você reage quando você sente que você está fora da sua zona de conforto, que você está sendo desafiada, porque estresse nada mais é do que você estar sendo desafiado e desafiada por situações adversas. Então, como você lida com essas emoções? Você sucumbe rapidamente, o que nem sempre é o ideal, ou você também vai feito um trator enfrentando tudo, nada me derruba? Esse discurso, gente, trabalha enquanto os outros dormem. Não desista jamais. A desistência não pode ser a nossa primeira opção. Ai, tropecei e desisto. Não. Mas você também não pode dizer, estou ensanguentada, mas estou seguindo porque eu sou uma fortaleza. A que custo? Eu tive esse comportamento ao longo da minha vida que eu fui entender em processos de hipnoterapia que estavam ligados a um pai violento verbalmente, fisicamente, e eu fui faca na caveira, indo feito um trator, e isso quase me custou a vida, com um burnout que eu já contei aqui, como foi grave, que me tornou uma pessoa imunodeficiente. Eu tive uma quebra imunológica por conta disso. E eu só fui entender isso sendo uma paciente da hipnoterapia. Então, por isso que eu digo para vocês, a gente não tropeça, cai e desiste. A gente tem que buscar a superação, mas também não podemos ser 8 ou 80 e ser aquela pessoa que você tá ralada, quebrada. Não, mas eu estou seguindo porque eu sou forte. Você tem que lidar com as emoções de forma equilibrada, e aí a gente amarra todos esses 5 pontos, que é você ter autoconhecimento, você ter autocuidado. Autocuidado é prestar atenção nos seus limites. E é preciso se conhecer para perceber quando você está ultrapassando os seus limites. Então, a resiliência, ela não é só você se apertar, sofrer com um problema e voltar ao mesmo estado. A resiliência, quando se fala em mecânica de um material, ela é, né, ser comprimida e voltar para o mesmo lugar. A neurociência já enxerga que a resiliência humana, ela é você sofrer, né, se encolher diante de um sofrimento, ser pressionado, ser estressado, mas você voltar florescendo melhor, mais forte, com mais habilidades pessoais, não para lidar com desafios maiores, mas se eles acontecerem, você vai estar capacitada. E eu digo para vocês que o meu aprendizado num luto difícil, quando meu marido faleceu, eu fui perceber anos depois, quando um irmão meu ficou muito doente e acabou falecendo, como eu gerenciei a minha vida profissional de uma forma diferente do que se eu fosse uma Denise que não tivesse vivenciado aquela experiência dolorosa de luto, de sofrimento antes. Então, sim, eu soube ser diferente do que eu seria se eu não tivesse passado por aquilo. Dito isso, a gente já explorou aqui a resiliência, o que é a resiliência humana, que não é idêntica quando se fala em resiliência de materiais, que vai e volta para o mesmo lugar. Eu acho que todos vocês aqui já passaram momentos difíceis e têm essa percepção de que a gente não volta a mesma pessoa, e graças a Deus a gente não volta a mesma pessoa. A gente volta com cicatrizes de momentos difíceis, desafiadores, mas a gente volta com mais capacidades para enfrentar a vida. E ter uma mentalidade positiva para atravessar esse momento ajuda a gente a construir essa resiliência. E a outra habilidade que nos permite fazer um melhor gerenciamento de momentos de estresse que a gente viva na vida é a adaptação. A gente saber se adaptar às circunstâncias que se oferecem. Primeiro, é você aceitar a mudança, aceitar que as coisas não são permanentes, não continuam iguais. Eu costumo dizer uma frase quando eu mentoro empresárias e executivas, homens também, mas a maioria é de mulheres, e eu sempre falo, a gente não deve
A gente deve acreditar que um momento ruim vai passar. Isso deve nos trazer esperança, porque o momento bom a gente não deve ficar sofrendo, mas ele vai passar também. É você adquirir a consciência de que na vida as coisas são impermanentes, elas vão e voltam e a gente tem a capacidade de se adaptar a elas. E uma capacidade de perceber que a felicidade vai estar nas pequenas coisas. Eu tive uma aula muito bonita na minha pós-graduação de neurociência, em que a professora, uma americana, que perdeu uma filha adolescente num acidente de carro em que ela dirigia, ela fala sobre a felicidade possível, que é uma coisa que eu nunca soube dar esse nome, mas virou uma filosofia na minha vida. A gente tem vários momentos de luto na vida. Luto por pessoas, luto por um relacionamento, luto por um emprego que você troca e você não gostaria de ter saído dele, luto por um negócio seu que você teve que fechar e teve que mudar e fazer outra coisa diferente. São vários os lutos que nós enfrentamos na vida. Eu acho que a grande sabedoria que a gente encontra é encontrar esse lugar da felicidade possível. Não é dizer, minha vida é super triste, mas tá bom, vou ficar contente com isso. Não é isso. É você saber que nas lacunas do sofrimento, você coloca os momentos de felicidade que compõem a sua felicidade. Aquela dor do seu sofrimento sempre vai estar lá guardadinha num lugar do seu coração. Mas quando você volta a enxergar felicidade num encontro com um amigo, numa reunião de família, numas férias que você tira, se for para Maldivas, maravilhoso, mas pode ser para Poços de Caldas ou para quem está em outros estados, numa cidade modesta, simples, mas que você possa desfrutar um momento de ficar offline da sua relação de trabalho, viver a simplicidade da natureza que traz tanta alegria pra gente, contemplar coisas que você goste, é a felicidade possível, porque todos nós temos perdas no caminho e a gente tem que entender que essa dor vai continuar com a gente, mas existem muitos momentos de felicidade que constroem a nossa percepção de felicidade. Então, aceitação pela mudança, flexibilidade mental. Segundo ponto, para a gente conseguir se adaptar. Ter uma flexibilidade mental, de você perceber que você pode ajustar os seus comportamentos, você pode ajustar a sua realidade e aceitação dessa mudança permanente que a vida nos oferece. Vira e mexe, as coisas não são como eram antes. Não se apegar naquilo que estava fixo para você, como esse momento eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. A flexibilidade mental ajuda a gente a lidar com as adversidades e encontrar soluções, que é o próximo tópico de aprendizado no crescimento. É você ter um aprendizado de que você cresce ao ser desafiado. É como fazer musculação. Agora de manhã eu estava fazendo personal, porque, gente, eu estou aderindo ao meu compromisso comigo mesmo, que é o meu maior desafio, que é fazer atividade física. Então eu sou muito CDF e eu não tenho o cara da pessoa vir e eu falar, hoje eu torci o pé. Não, eu vou. Então eu me impus esse compromisso porque eu sei que assim eu cumpro. E aí eu estava fazendo, e eu tenho que fazer uma recuperação física bem difícil, porque eu perdi muita massa magra quando eu tive sepse. E aí eu estava falando para ele, nossa, em 3 meses eu sinto que as coisas já não são tão difíceis. Porque quando a gente perde muita massa magra, as articulações ficam difíceis, os músculos ficam difíceis, a mobilidade fica difícil. E aí eu falei para ele, eu já estou percebendo que as coisas não estão mais tão difíceis como elas estavam ao longo desses 3 meses. Deu uma viradinha de uns 15 dias para cá. Contudo, eu sei que agora você vai subir a barra e a vida é isso. A gente ganha competências e quem não quer isso no trabalho? Ser promovido ou que a sua empresa mude de nível e cresça. E assim é a vida. A gente vai recebendo desafios da vida e a gente vai mudando de patamar. E ao mudar de patamar, a gente se joga em maior crescimento, em busca de outros desafios, sem perceber mesmo, a gente se joga em busca de outros desafios, e daí vem o desafio e você fala, mas nunca tá nada bom, tinha que vir isso, mas você tá caminhando para frente. Por isso que as nossas avós, e aqui eu não falo em defesa própria porque eu sou avó, mas por isso que as nossas avós transpiram aquela sabedoria.
É de verdade, porque elas enfrentaram desafios e foram subindo de nível. Que a sua avó não tenha nunca trabalhado fora e não foi promovida. Ela subiu de nível na vida, em sabedoria, na maneira como lidar com as coisas. E aí vem o quarto fator que nos ajuda a desenvolver a adaptação, que é uma autoconfiança na nossa capacidade de superar. É tão importante a gente acreditar que a gente é capaz de se superar. Quando as minhas pacientes terminam a primeira etapa de tratamento de hipnoterapia, eu sempre falo, seja intencional com os seus novos aprendizados e não se deixe voltar mais para aquele lugar que você já não está mais após essa sessão de hipnoterapia. Porque se você olhar, quando a gente ensina auto-hipnose, se você olhar para o espelho todo dia e falar, hoje não vai dar nada certo, acho que eu não vou conseguir fazer aquilo. Qual a chance de dar certo? Quase nenhuma, não é? Então, se você tiver essa autoconfiança de que você vai ser capaz de superar aquele momento de estresse, aquele momento desafiador, aquele momento difícil na sua vida, não é uma mágica, mas as chances de você caminhar para tomar decisões. Eu não vou ficar sem comer porque senão eu vou acabar ficando doente, tudo vai ficar mais difícil. Não, eu não vou ficar a noite em claro vendo TV só para ficar lidando com a minha mente acelerada, porque senão amanhã vai ser mais difícil ainda. Você percebe? Como você tem confiança de superar, você toma melhores decisões. E aí você entra num ciclo virtuoso. E por fim, como quinto ponto de desenvolvimento de habilidades de adaptação, é ter foco no que está no seu controle. Se já é difícil a gente lidar com o que está no nosso controle, imagina com aquilo que não está no nosso controle. Então, ficar questionando, eu não quero aqui entrar num discurso religioso, mas ficar questionando o que Deus ou os espíritos ou o universo mandou para você, é você focar no que não está no seu controle. Tem uma série de coisas que não estão no nosso controle. Isso se conecta com o nosso primeiro ponto, que é da aceitação da mudança. Aquilo que não está no nosso controle, não está. Então vamos jogar nossa energia em tudo aquilo que está no nosso controle. Sem saber nomear isso, quando eu comecei na exportação de fruta, eu falava para os meus funcionários, vamos aparar todas as arestas possíveis do nosso trabalho, porque existe aquilo que a gente não tem controle. Uma onda fria, não tem colheita, a fruta não sai. Uma chuva de granizo, estragou as frutas que estavam no ponto. Então vamos ser o melhor em tudo, porque tem aquilo que a gente não tem controle e aí não tem o que fazer. É aceitar a mudança. E é isso, foquem no que está no controle de vocês. Porque o que não está é do universo, é de Deus, é dos espíritos, é de Buda, aquilo que cada um de vocês acreditar. Essa força maior que rege o universo, a vida. Focar no que está no nosso controle é deixar de gastar energia com coisas que a gente simplesmente não pode fazer nada. Então, ao desenvolver as habilidades de resiliência, que são uma mentalidade positiva, buscar uma rede de apoio sempre que necessário, desenvolver o seu autoconhecimento, praticar o autocuidado e saber lidar, reconhecer as suas emoções e os pontos de desenvolvimento de adaptação, aceitar as mudanças, ter uma flexibilidade mental, aprender com o seu crescimento através desse sofrimento, ter uma autoconfiança de que você é capaz de se superar e focar no que está no seu controle, acaba trazendo para você uma capacidade de gerenciar o estresse. Eu digo para você que muitas dessas habilidades a gente vai perdendo ao longo da vida a capacidade de desenvolver, porque a gente tem traumas de infância que vão fixando padrões de comportamento e a gente, nos momentos de desafio, vai se enredando. Normalmente, quando eu recebo as pacientes para hipnoterapia, elas já estão naquele momento, chega, já tentei de tudo, não aguento mais. Então,
a hipnoterapia acaba sendo o que eu costumo dizer, que é como se você fizesse isso, tirasse a lente de um óculos e pusesse outro e te ajuda a desenvolver habilidades de melhorar com a vida. Vocês já viram, quem me segue aqui e vê o meu conteúdo, já me viu falar, é desenvolver os seus recursos internos. E aqui estão pontos que não precisa da hipnoterapia para a gente poder olhar e falar, deixa eu começar a focar melhor nesses pontos, desenvolver melhor essas habilidades, porque como eu falei, o gerenciamento do estresse é algo que te ajuda a lidar com o estresse de uma forma funcional. Se você faz isso quando você já está lá na síndrome do pânico, daí isso não vai funcionar tanto. Então, procurem desenvolver essas práticas. Em outras lives eu falei nas práticas de autocuidado, em práticas mais como sono, alimentação, respiração. Tudo isso vai trazendo para vocês a capacidade de gerenciar o estresse que está aí, o do seu chefe ou a da sua empresa, do seu negócio, e com a qual a gente não tem muitas ferramentas de controle para lidar, que não seja construir a nossa caixinha de ferramenta. Então, o meu objetivo é não fazer lives tão longas, porque senão depois quem quer ver ou rever fica muito ruim, não se tem tempo para isso. Então, meia hora eu acho que tem sido assim um modelo suficiente para eu passar o conteúdo, e agora eu abro para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, deixa eu ver se tem alguém aqui que deixou. Elizabeth, obrigada pelas explicações. Obrigada, Beth. Lu, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida em relação ao desenvolvimento de habilidades para gerenciamento de estresse? Senão a gente encerra aqui, eu agradecendo muito a presença de todos vocês. É um prazer ter vocês aqui e compartilhar conteúdo que evite que a gente caminhe na jornada dificílima do burnout. Então eu deixo aqui um beijo para todos vocês, boa semana e até a próxima live.